Eu tenho a impressão que eu sempre começo o vídeo assim e isso aqui vai acabar sendo a minha assinatura, mas não vai. Oi, eu sou o Lucas e hoje eu quero comentar sobre estruturas de comunicação. Você tem problema para manter uma conversa ou então quando pedem para você explicar alguma coisa, você fica meio que gaguejando, se perdendo nas ideias, não sabe por onde começa, por onde termina, às vezes começa explicando uma coisa lá da frente, depois tem que voltar a todo o raciocínio. Então, isso é muito comum para pessoas que não usam estruturas de comunicação. E o que são, na verdade, estruturas de comunicação? Nada mais são do que estruturas propriamente, ou seja, uma fórmula que você pode seguir para você se comunicar melhor, seja no ambiente profissional, seja fazendo uma apresentação, seja numa conversa entre amigos onde te pedem alguma coisa. E depois que eu comecei a utilizar estruturas de comunicação, eu percebi que a minha comunicação melhorou demais, mas que a minha mente também começou a trabalhar muito diferente. Então, por isso eu acho que é muito importante a gente conhecer estruturas o máximo possível, apesar de que a gente não vai usar todas que a gente saber, mas a gente só ter o conhecimento e eventualmente, claro, as que a gente se familiarizar mais, utilizar mais no dia a dia, a gente vai aperfeiçoando elas. E hoje eu gostaria de falar sobre a estrutura 1, 2, 3, que a gente pode usar quando fazem qualquer tipo de pergunta pra gente. Então imagina que você me faz uma pergunta sobre: Lucas, me fala quais são os benefícios de morar fora do Brasil. Eu tenho várias maneiras de responder isso. Eu posso falar sobre questão financeira, qualidade de vida, eu posso falar sobre pontos ruins, mas eu estou falando sem usar uma estrutura. Então, utilizando a estrutura 1, 2, 3, como que fica isso? Uma coisa que você precisa saber sobre morar fora. Esse seria o número 1. Então, você pode pensar direto. Beleza, quando me fizeram uma pergunta, qual é a coisa mais importante que eu tenho que falar para essa pessoa sobre esse assunto que ela está me perguntando? Então, começa no 1. Outra pergunta: Lucas, você trabalha com inteligência artificial, com tecnologia. Me fala como é que trabalha, como é que você faz no seu dia a dia, como é que é trabalhar com tecnologia fora do Brasil. A gente pode usar o 2. O 2 seria 2 tipos. Então, nesse caso poderiam ser, existem 2 tipos de profissional de tecnologia fora do Brasil. Um deles seria um que é muito mais técnico, ou seja, ele lida ali com programação, computadores, essa parte mais mão na massa mesmo. E existe o outro tipo, que é a pessoa que trabalha mais na área comercial, que precisa se comunicar mais. Então você vai listar 2 tipos de pessoas que trabalham na área de tecnologia. Ou seja, 1 é a única coisa que você tem que saber sobre o assunto, 2 seriam 2 tipos, e aí, claro, você vai sempre adaptar isso para o assunto que você estiver conversando, e o 3 seriam 3 passos para alguma coisa. Então, por exemplo, imagina que eu falo: Lucas, o que você acha sobre viagem? A primeira coisa que eu posso pensar é: bom, qual que é a única coisa sobre viagem? Muito legal, posso ir para qualquer lugar do mundo. 2 coisas, existem 2 tipos de viagem: viagens curtas, perto da cidade que você mora, e viagens internacionais. E o 3, quais seriam os 3 passos que você tem que seguir para fazer uma viagem? Ou seja, se planejar, marcar os voos e ir para a sua viagem. Foi um exemplo bem rápido, bem básico que eu dei, mas é só para estruturar mesmo como que você pode usar esse framework. E aí existem vários outros que eu vou acabar explorando aqui no futuro, até para ensinar vocês e eu também começar a praticar eles, né? Nas entrevistas de emprego aqui na Europa, se usa muito o método STAR, S-T-A-R, que seria basicamente situação, task, que seria o que foi pedido para você fazer, A de ação, qual ação que você tomou, e R, resultado. Então, quando te fazem uma pergunta, como você iria lidar, como você lidou no passado com uma situação que você teve um problema com o cliente. Então você tem que falar qual que é a situação, qual que foi a tarefa que você estava fazendo, qual foi a ação que você tomou nessa situação e, por fim, quais foram os resultados que você teve, o que você aprendeu com toda essa história. Existem várias estruturas de comunicação. Se você for pesquisar em inglês, vão ser frameworks, é a palavra que se utiliza. Eu dei uma brasileirada porque eu prefiro falar os termos em português.
Mas o foco de hoje é na 1, 2, 3. Então, claro, existem várias estruturas de comunicação. Eu não acho legal você conhecer todas de uma vez só, porque você não pega familiaridade com elas. Então, pela minha experiência, o que eu acho mais legal, pega uma estrutura de comunicação, entende como ela funciona, faz um exercício e depois que você estiver acostumada com ela, aí você parte para outra. Inclusive, eu vou deixar algumas palavras aleatórias aqui na tela para você fazer o teste com 1, 2, 3. Então, quero que você me fale, ou você anote no papel e faça um exercício sozinho, sobre uma coisa que você pode falar sobre alguma dessas palavras, 2 tipos e 3 passos, desculpa, tô me perdendo também, sobre essa coisa, esse assunto que você escolheu. Beleza? Isso era o que eu tinha para falar hoje com vocês. Conheçam estruturas de comunicação, vai te ajudar muito na tua comunicação, principalmente eu acho que no meio profissional, né? Porque às vezes as pessoas já vêm com... No ambiente profissional, pelo menos aqui fora, eu sinto que sempre tem esses olhares por cima, as pessoas querem ficar te testando. Então, quando você dá uma resposta bem estruturada, você começa a ser visto mais como uma pessoa confiante, uma pessoa que tem mais controle sobre o que ela está falando. Beleza? Espero que tenha ajudado. Pratiquem, não adianta nada você adquirir conhecimento se você não coloca em prática. Beleza? Um beijo, eu vejo vocês amanhã e até mais. Valeu! E se inscreve no canal, deixa um comentário e dá like no vídeo e faça sugestões de assuntos que eu posso explicar e falar para vocês, eventualmente, para testar. São vocês dando sugestões para melhorar a minha comunicação, beleza? Um abraço, valeu!